Boa noite, graça e paz. Privilégio estarmos juntos mais uma vez, louvarmos a esse Deus digno de todo louvor. Antes de ter esse momento da palavra, quero convidá-los a orar mais uma vez. Hoje nós tínhamos mais uma apresentação aqui, crianças ensaiaram durante aí um bom tempo, e a tia Jéssica, ela teve que ir para o hospital, está fazendo alguns tratamentos e foi impossibilitada de estar hoje aqui. Então teríamos duas apresentações hoje, as pequenininhas iam dançar. E vamos orar pela Jéssica e por esta pessoa que você está lembrando agora. Vamos orar pela saúde dela. Vamos orar pela visita do Senhor na sua saúde. Pode ser até que você esteja lembrando de você mesmo, né? Então vamos orar por esta causa, por estas causas diante do Senhor. Nosso Deus, Tu ainda és o Deus da cura, e não há nada que seja impossível aos Teus olhos. No Teu dicionário, no Teu vocabulário, não existe a palavra impossível, não existe nada nem difícil para o Senhor, e nós continuamos Te adorando e reconhecendo que Tu és absolutamente soberano. O Senhor cura quem o Senhor quiser curar, na hora que o Senhor quiser curar. O Senhor não cura mediante o tamanho da nossa fé. O Senhor não cura mediante o nosso dízimo. O Senhor cura mediante a Tua vontade. E quando nós colocamos pessoas amadas diante do Senhor, nós sabemos que é no melhor local que nós podemos deixar, que é nas Tuas mãos. Este local onde tudo se conserta, onde todo consolo existe, onde todo milagre é possível, aonde tudo pode se fazer novo. Então nós confiamos essas pessoas nas Tuas mãos, o melhor local do mundo para deixarmos alguém que nós amamos. Então apresentamos a Deus a nossa saúde, apresentamos a Jéssica, apresentamos demais irmãos, familiares, amigos, que estão aqui, que estão representados aqui, e nós pedimos pela Tua misericórdia, na nossa vontade é que o Senhor os cure. Os que nos acompanham pela internet, pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela Tua graça, para a exaltação exclusiva do Teu nome, nós rogamos a cura do Senhor, acreditando absolutamente na mão poderosa que só o Senhor tem, pelo Teu amor e pela Tua graça. Nesse momento, Senhor, nós abriremos a Tua palavra. Rogamos que o Senhor proíba, impeça essas mentes que me ouvirão aqui de reterem qualquer palavra minha. Que o Senhor os ajude a tudo aquilo que vier de mim, eles não reterem, eles não absorverem. Mas, ó Deus, tudo que vier do Senhor, que eles possam absorver, que eles possam reter, que as nossas mentes estejam abertas, ouvidos atentos ao que o Senhor ainda tem para nos falar hoje à noite. Iniciaremos hoje, ó Deus, uma série tão importante, tão fundamental, tão elementar na caminhada cristã. E nós rogamos que o Senhor nos visite a cada domingo aqui que nós nos encontraremos. Que nossos corações sejam, de fato, visitados pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Evangelho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, a palavra de boas-vindas foi dada no início. Como pastor dessa igreja, me sinto muito privilegiado, muito honrado, e no nome de toda a igreja, por vocês que vieram, os pais que vieram ver as apresentações, continuam, estão aqui. Que o Senhor abençoe ricamente você e sua casa, sua história, de uma forma muito especial. Hoje nós vamos dar continuidade. Domingo passado nós falamos sobre o capítulo 19 de Êxodo. E o capítulo 19 de Êxodo é um pano de fundo, é o que aconteceu antes do Senhor colocar nas mãos de Moisés, na vida do povo, os 10 mandamentos. Hoje nós vamos iniciar essa série de 10 mensagens, e hoje será o primeiro, não ter absolutamente nenhum outro Deus além de mim, diante de mim. Essa unicidade de Deus, a gente vai pensar nisso. Esses cartazes que estão, esses quadros que estão aqui, são em outras palavras, em algumas interpretações. E não é exatamente o que está na Bíblia, mas é aquilo que a Bíblia está dizendo. Então nós colocaremos aqui, a cada domingo,
um mandamento e sobre ele nós colocaremos os olhos. E como já orei, rogando ao Senhor que fale conosco. Bom, Êxodo capítulo 20. Esse texto que se inicia, eu tenho uma visão de que os 10 mandamentos são cartas de amor de um pai amoroso aos seus filhos. Esse não são proibitivos, mas são preventivos. São palavras de um pai que nos ama, por isso que ele fala assim. E é nessa linha que eu trabalho, penso, de que os 10 mandamentos, eles não passam de cartas de amor de um pai aos seus filhos. Êxodo capítulo 20, apenas o verso 1, 2 e 3. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Bom, como nós já sabemos, os 4 primeiros mandamentos estão relacionados ao Senhor. Os 4 primeiros mandamentos é algo relacionado a Ele, a ação vertical do nosso coração, da nossa mente. E os demais, os outros 6 mandamentos, estão no sentido horizontal, que são dos nossos relacionamentos. Honrar pai e mãe, não matar, não furtar, não adulterar, não cobiçar e não mentir. Acho que eu perdi a ordem, mas são esses 6, que vai estar relacionado agora uns aos outros. Os 4 primeiros, relacionados ao Senhor. Esse primeiro, se ele não for observado de uma forma correta, nenhum dos outros 9 vai dar certo. Não encaixa nada na vida cristã, não encaixa nada no relacionamento com Deus, se ele não for o único Deus. Se houver mais de um, se tiver mais outros deuses, absolutamente a sua palavra será levada a sério, absolutamente a sua palavra será obedecida. Porque se há mais de um, nós podemos fazer escolhas. O caso é que este mandamento, ele abre todas as possibilidades de fechar todas as alternativas de que pode existir qualquer outro tipo de Deus além do Senhor. Em outras palavras, eu gosto dessas traduções, desse primeiro mandamento. Se nós pudéssemos dar algumas sugestões em outras palavras, não sei se está fácil a visualização, não creia na existência de outros deuses senão de Deus. O que significa não tenha outros deuses diante de mim? Não creia na existência de outros deuses senão de Deus. Não explique o universo senão totalmente relacionado a Deus. Não tenha outro critério de verdade senão Deus. Não se relacione com qualquer divindade senão com Deus. Não dependa de qualquer coisa ou pessoa senão de Deus. E não tenha satisfação em nada que exclua Deus. Então são propostas de algumas interpretações desse primeiro mandamento. Não tenha outros deuses além de mim. Moisés, ele foi advertido, nós olhamos aqui no capítulo 19, eu peço até você que não fez sua Bíblia, nós vamos folhear aqui bastante, vamos a alguns textos que eu convidarei você a me acompanhar, caso queira, para que cada vez mais o que eu tenho a falar hoje à noite seja concordado não com o que eu acho, mas que a própria palavra confirme a própria palavra. Esta é a minha intenção, e que nós saiamos daqui mais maduros, mais libertos e mais convictos de que nós estamos no caminho correto ou então estamos no caminho errado. Mas que a gente saia daqui com essa certeza hoje, pela graça do Senhor. Moisés advertido pelo Senhor, logo no capítulo 19, versículo 5, que foi o texto que nós lemos no domingo passado, a condição do Senhor ser o Deus desse povo era que esse povo tinha que ouvir a voz dele, guardar a aliança que ele estava fazendo com ele, e então esse povo seria propriedade peculiar de Deus dentre todos os povos. Então, se você pegar no capítulo anterior, de Êxodo 19, versículo 5, você vai ver que o povo que saiu do Egito, um povo que era escravo, um povo que era prisioneiro do Egito, ao ser retirado de lá, ainda não se constituía povo de Deus.
Para ser o povo de Deus, aconteceria agora um outro processo. O que eu vou falar daqui para frente, vocês vão obedecer. Vocês vão guardar a minha aliança com vocês. Somente assim, vocês serão o meu povo. Somente assim, vocês serão minha propriedade peculiar. Na linguagem de Pedro, você será minha propriedade exclusiva. Como? Não pelo fato de eu ter te tirado do Egito, mas pelo fato de você obedecer a minha voz. Daqui para frente, o que eu falar, você obedece. Aí você é o meu povo, então eu sou o seu Deus. Combinado? Aí o povo diz combinado. Tudo que o Senhor disser, a gente vai obedecer. Povo de palavra. A gente vai ver hoje que é um povo de palavra, um povo que honra mesmo o que diz. Nós estamos muito bem representados aqui nesse texto. Então, o Senhor disse, bom, então sobe Moisés. Moisés recebe os 10 mandamentos. E o primeiro é esse, que é entregue ao povo. Muito bem. Deuteronômio capítulo 4, versículo 35. Depois que Moisés ele é advertido e adverte o povo sobre a necessidade de obedecê-lo. Deuteronômio 4, verso 35. Moisés falando ao povo sobre a necessidade de obedecer esse Deus e as bênçãos decorrentes dessa obediência, Moisés vai falar alguma coisa curiosa. Deuteronômio 4, verso 35, diz, a ti foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Que coisas? O que foi mostrado para esse povo? Tudo que Deus fez. Todas as ações milagrosas do Senhor, toda a forma que Deus tirou o povo do Egito, Moisés está explicando. Sabe por que tudo foi feito do jeito que foi feito? Foi para que vocês aprendessem, vissem, testemunhassem que não há Deus além dele. Isaías fala isso, um texto de Isaías 43, verso 10 e verso 13, eu acho que nós até temos aqui. Esse texto fala que, para que saibais e me creais e entendais que eu sou eu mesmo, Isaías 43, 10, 11, que antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Há uma necessidade urgente do povo entender, e isso o Senhor já está falando pelo profeta Isaías, muitos anos depois. E o povo ainda precisa ir aprendendo de que não há um outro Deus que não seja Deus. E é necessário isso tudo mesmo? Será se é necessário, não é óbvio para nós que não existe outro Deus que não seja Deus? Será se isso não é uma coisa clara? Talvez não. A gente vai perceber aqui na Bíblia que não é tão simples assim. A certeza de que só há um Deus, ela pode enrijecer de tal forma que as verdades disso podem sumir da nossa vida e isso causar tragédia. Só há um Deus. A maioria, eu acredito que dos seres humanos iriam concordar com essa palavra. Agora, o que essa palavra iria trazer de diferença é o nosso desafio hoje à noite de pensarmos nisso. E interessante pensarmos nesse contexto desse povo, essa realidade agora do que eles estavam vivendo, porque pensem comigo, o povo que viveu muitos anos na terra do Egito, é um povo que aprendeu lá no Egito que há vários deuses. Esse povo que saiu do Egito aprendeu a curvar-se diante de muitos deuses. Não sei se alguém gosta de estudar história e já foi ver alguma coisa da mitologia egípcia. O tanto que tem de deuses no Egito, eles não possuem um único Deus, eles são politeístas, vários deuses de várias formas, homens com cabeças de vários animais, animais e homens que representam divindades, seres, espécie, formas que ali manifestam a divindade na terra, e uma delas, curiosamente, tem uma cabeça de gado. Aliás, o gado no Egito, ele é venerado. Em épocas, um boi, um touro, ele era morto, mumificado, e ali representado algum tipo de divindade personificada e encarnada. Alguns eram sepultados, e existiam sepulturas lá no Egito, e essas sepulturas eram sepulturas reconhecidas como divindades ali, mas ali tinha sido sepultado um boi. Curioso, né? Então, não é por acaso
que esse povo, quando... Bom, dá uma olhada comigo aqui no capítulo 24 de Êxodo. Se você puder adiantar algumas páginas aí da sua Bíblia. Moisés, ele volta a falar com o povo. E aqui ao povo, o Moisés ele vai dizer algumas orientações a mais. Veja no final do versículo 3, o que fala, Êxodo 24, final do versículo 3 diz, Êxodo 24, no final do 3, o povo diz o seguinte: tudo que falou o Senhor, nós faremos. Final do versículo 7, e tomou o livro da aliança e o leu ao povo e lhes disseram, o que o povo diz? Tudo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Bom, interessante, se você pegar, não sei se ainda está na mesma página sua, Êxodo 23, versículo 32. Êxodo 23, o capítulo anterior, versículo 32, diz, não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses, de nenhuma terra, principalmente a do Egito. Aí o povo vai dizer isso no 24, 3 e 7, onde nós lemos. O povo diz, claro, o que o Senhor falar, está falado. Não tem tempo ruim para nós. Acontece que lá no versículo 18 de Êxodo 24, o Moisés, ele volta ao monte. O Senhor vai agora passar para Moisés as orientações sobre a construção de um tabernáculo. Segura aí, gente, é só para situar vocês aqui na questão histórica. E quanto tempo Moisés demora lá em cima do monte? Final do versículo 18. Isso, Moisés demora lá 40 dias e 40 noites. Aí deixou o Arão cuidando do povo. O povo está bem cuidado. Ele disse assim, o que vocês precisarem, fala com o Arão, que era o dele. Então vamos passando as páginas da Bíblia, vamos passar 40 anos aqui. 40 dias. E vamos lá para o capítulo 32. Muito bem. Passamos 40 dias da história. E vamos ler agora o versículo 1 de Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, já se passa 40 dias e o homem não desceu, cercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos... O quê? É povo de palavra, gente. Então falou com Arão, disse, Arão, vamos fazer deuses para a gente? Aí, claro que o Arão reprimiu isso. Aí eles disseram assim, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Isso significa que nós vamos segui-lo. Vamos fazer deuses que nos guiem. Interessante, pois quanto a este Moisés, não foi Deus que nos tirou do Egito, mas o homem que nos tirou do Egito. Não sabemos o que lhe foi sucedido. Eu acho que esse homem morreu em cima desse monte. Verso 2. Disse-lhe Arão. Olha só a resposta de Arão. Tirai as argolas de ouro de vossas orelhas, de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-me. Então Arão tirou uma oferta de ouro. Para fazer o que, Arão? Este, recebendo-as de suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, o que disseram? São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. A encarnação dos deuses egípcios está aqui, porque qual foi o animal que foi feito? Um gado, um boi. O que era uma representação de divindade no Egito? O gado. Dizem que um dos principais deuses egípcios, eles têm uma figura também de touro. Agora, aí o Senhor, ele viu isso tudo, porque, pasme, o Senhor conversando com Moisés, ele viu o que estava acontecendo lá embaixo. Aí ele disse, Moisés, desce lá, filho, porque eu vou matar todo mundo hoje. Aí o Moisés, ele desce, se apressa, e quando chega lá, é nesse momento que Moisés quebra as tábuas dos 10 mandamentos. O que eu acho muito curioso é a resposta do Arão.
Veja o que foi que o Arão respondeu, gente. O Arão é inocente. Sim, é inocente. Veja a resposta que ele que ele dá aqui. O que é que o Arão vai estar respondendo isso, meu Deus, que eu perdi aqui. Vocês querem me ajudar aí? Hã? O 22, é isso? Não, a resposta do Arão é muito engraçada. Bom, ele vai dizer o seguinte, a culpa não foi minha, não. O caso é o seguinte, eu fiz uma oferta, eu tirei uma oferta aqui com eles, e aconteceu o seguinte, aí saiu esse bezerro. Mas a culpa não é minha, eu peguei o ouro do povo, e logo quando eu joguei no fogo, saiu esse bezerro. Então, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu acho que é alguma coisa que está tramando contra nós. Veja como a mente humana, ela é muito fácil de não ter Deus como o único Deus, e ainda assim, mesmo tendo feito aliança com Ele, mesmo tendo ouvido que Ele é o único Deus, mas mesmo assim a gente vai dando os nossos jeitos, porque todos nós passamos pelos nossos 40 dias de Deus silencioso, a gente vai passando pelos 40 dias que nada acontece, todos nós passamos pelos nossos 40 dias que Deus não resolve nada, e vamos fazer os nossos deuses. Então a gente vai pegar os nossos bens, os nossos recursos, o que é possível ser feito. Então a gente dá um jeito e cria o nosso Deus. E a gente vai agora colocar essa pessoa como preeminente na nossa vida e nós vamos segui-la. Então eu acredito que esse povo nos representa muito bem. E veja que 40 dias depois o povo já está rompendo com o principal mandamento, que é ter Deus como único. Que o povo sabia que só existia um Deus, vai lá que eles sabiam e entenderam isso. Então por que o povo dizia? É porque o povo não reconhece que Deus é o único. A sua vida não é configurada como Deus, sendo o único. Ele até professa, ele até faz votos, ele até faz aliança, mas ele não de vez mesmo, assim, de forma correta, de forma concreta, de forma justa, de forma íntegra. Ele não assume Deus como o único Deus da sua vida. Tem outros. Existem outras alternativas. A gente dá um jeito de fazer Deus para nós. Bom, então eu acho que a gente pode pensar melhor nessa questão. Escuta, por que eu devo ter Deus, então, como o único Deus das nossas vidas? Eu penso nesse resultado de ter Deus como o único Deus da minha vida, e por mais que muitos duvidem, por mais que muitos ainda relutem em ter Deus como o único Deus, eu traço apenas dois resultados. O que resulta quando o Deus único, Ele é o meu Deus único? Qual é o resultado de uma vida que tem Deus como seu único Deus? Eu vejo que o primeiro resultado é essa pessoa possuir a verdade como referência para a sua vida toda. Eu não acredito, irmãos, que uma pessoa ela pode ser feliz com muitas verdades. Hoje, no mundo pluralista, hoje no mundo relativista, onde não há verdade, você tem a sua verdade, eu tenho a minha, a mensagem das Olimpíadas mesmo é uma mensagem de que todo mundo é igual, independente das diversidades. Isso é uma mensagem que prepara o terreno para o anticristo. Isso é uma mensagem que prepara todo o cenário para o anticristo, e isso é um ressoar de uma trombeta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas é um preparar de uma mensagem mundial de que nós devemos ser um povo só. E as nossas diferenças nos unem, e não existe verdade entre nós, só existe nós. E nós temos que nos unir independente e a despeito das nossas diferenças. Essa é uma mensagem linda, vai preparar todo um contexto para vir alguém, biblicamente diz isso, e esse alguém vai ser o senhor do engano, o senhor da mentira, e vai enganar principalmente até mesmo os eleitos. Por quê? Por que enganaria eleito?
Porque o eleito, ele está representado aqui nesse povo de Israel. É um povo que faz voto, é um povo que declara mesmo que o Senhor é o seu único Deus, mas, eu repito, não torna a sua vida dependente e não torna o seu coração exclusivo para esse Deus, e esse Deus é exclusivo para ele. É basicamente isso. Lógico que essas pessoas não terão mais referência de Deus e não terão mais referência de verdade, porque não há verdade. Pensem comigo, se existem 2, 3, 4 ou múltiplas verdades, o que é verdade? Já não há mais verdade, queridos, porque a sua verdade é uma e a minha outra. Você crê de uma forma, eu creio de outra. Você pode pensar de um jeito, eu posso pensar de outro. A verdade está com você, mas também está comigo. Então, onde é que está a verdade? Ela não existe. Porque se a mensagem é não há verdade, só há pluralidade. Se não há absoluto, só há relativo, então nós estamos perdidos. Então vai virar uma anarquia esse mundo, porque nada e nem ninguém pode dar a voz como verdadeira. Por isso que Paulo, quando vai falar a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, existe uma forma de proceder na igreja do Deus vivo. E esta igreja é coluna e baluarte da verdade. Se as pessoas quiserem algum reservatório de verdade, tem que buscar na igreja de Cristo. E esta igreja de Cristo só tem uma mensagem a falar. É a minha mensagem. A verdade não é do pastor, não é do bispo, não é do papa, não é do sacerdote, não é de qualquer homem sequer. A mensagem está aqui, na palavra do Senhor. É esta palavra que nos diz o que é verdade, o que está torto, o que está reto, o que está limpo e o que está sujo. É esta palavra que foi escrita, é esta palavra que foi registrada na soberania e no poder desse Deus, que criou tudo, sustenta tudo e fez tudo, para que os homens possam ser guiados pela verdade. E aí os homens vão conhecer essa verdade e serão libertos por essa verdade. Esses homens serão limpos por essa verdade, e esses homens serão absolutamente restaurados por essa verdade. E no Evangelho diz que Jesus chegou e disse: eu vim dar testemunho absoluto da verdade. A verdade não está em mim, mas a verdade sou eu. Eu sou. Além de caminho, eu sou verdade. E também sou vida. Então, obviamente, que quando nós temos várias verdades e vários conceitos de vida, nós estamos perdidos. Percebe uma mensagem de um pai que ama? Porque quando ele ver o seu filho ou o seu povo perdido entre não sei para onde eu vou, significa que essas pessoas são reféns e serão destruídas. Quando Jesus chora diante de uma nação, ele chora porque essas pessoas estão exaustas, aflitas, e elas são como ovelhas sem pastores. Perceba que são 3 características aqui do Distrito Federal ou de qualquer outra nação do mundo moderno. Pessoas estão cansadas, pessoas estão aflitas e pessoas estão desorientadas. Elas não sabem para onde ir, elas não sabem onde é que tem verdade. É igreja uma em cada esquina, é um pastor falando uma coisa e o outro líder fala outra coisa. A verdade está aqui, o poder está ali, a cura está acolá. Alguém, por favor, pode me dizer aonde está a verdade? E isso é a angústia do homem moderno. Aflito, exausto e desorientado. Talvez não seja você, mas você deva conhecer alguém assim. Aí quando o Senhor olha para o seu povo e diz: eu quero curar vocês. E o meu processo de cura vai começar pelo seguinte processo: decida quem é o Deus da sua vida. Se você vai continuar fazendo seus bezerrinhos de ouro, se você vai continuar seguindo outras coisas, siga. Mas saiba de uma coisa a partir de hoje, meu povo: só há um Deus, e esse Deus sou eu. Não há outro além de mim, até porque eu não faço competições com outros deuses. Porque quando eu olho, eu não enxergo mais. Na verdade, quando nós estamos agora diante de situações, a gente fica numa situação difícil, eu até entendo, porque eu passei por isso. Passar por isso o quê, pastor? Passar por isso assim... Não é doído para você descobrir que você foi enganado até hoje? Não seria covardia você olhar para a sua história, olhar para você e dizer: escuta, mentiram para mim até hoje? Ele disse: foi. Então esse tempo todinho no Egito, tudo aquilo era mentira? Ele disse: tudo aquilo. Adorei em vão? Ele disse: adorou em vão. Perdi meu tempo? Ele disse: perdeu o seu tempo. Em adoração, perdeu o seu tempo.
Então nada daquilo que eu criei, nada daquilo que eu venerei, nada daquilo para qual eu me ajoelhei, nada daquilo que configurou minha vida estava correto, isso nada. Absolutamente nada. Deixa eu te explicar o que você é. Você é um terreno que é seu, a sua vida, a sua história. Você é um terreno, muradinho com portão. E sabe o que foi que aconteceu? Se você não me conhecer, sabe o que você vai se tornar? Você vai se tornar um terreno baldio. Um terreno onde as pessoas vão jogando sujeira dentro de você e você vai acumulando sujeiras. O inimigo foi lá e plantou sementes que não deveria ter plantado. E cresceu em você árvores com raízes profundas, de amargura, de rancor, de ressentimento, porque tem muita gente culpada na sua vida. E você é esse terreno. Aí um dia você se deparou com a mensagem verdadeira. Aí essa mensagem verdadeira, você viu lá em Êxodo 19, versículo 5, que Deus disse assim, escuta, você quer ser minha propriedade particular? Aí você disse assim, eu quero. Você quer mesmo? Ele disse, quero. Você quer ser meu terreno? Ele disse, quero. Então eu vou colocar uma plaquinha aí, propriedade exclusiva do Senhor da Glória. Ele disse, pode pôr. Você vai ser meu a partir de hoje. Eu disse, vou sim, senhor. Então abre o portão. Você abre o portão para quê? Você não é meu? Eu disse, sou, senhor. Então abre o portão. Já começa um problema porque já vai questionar por que vai abrir portão. Eu disse, mas eu não sou seu. Esse terreno não é meu ou não é meu? Eu disse, é do senhor. Então abre a porta. Eu disse, o que o senhor vai fazer? Viu como é complicado? O que o senhor está reservado para mim? Eu disse, como assim? Assim, o senhor vai mexer em quê? Eu disse, o que eu vou mexer em quê? Como assim? Assim, eu tenho que abrir, assim, o senhor vai entrar com tudo? É. Ó, o que está esperando aqui fora? Aí você olha para fora, tem um batalhão de anjos, com enxada, com pá, e um monte de tratores divinos. E caminhões celestiais. Eu disse, o que o senhor vai fazer aqui? Eu disse, você não é meu terreno? Eu disse, então eu não trabalho com terreno sujo. Abre a porta. E aí você resolveu abrir. E entrou a galera. E começaram as pás. E foi arrastando tudo que não prestava. E você diz, ai, peraí, está doendo, peraí, só um minutinho, está doendo o quê? Não, calma, nem comecei. Você vai arrancar da sua vida cada raiz profunda, cada entulho, cada mentira que você acreditou e está fundo, amigo. Vai arrancar lá do pezinho. Nem que tenha sido seu papai, sua mamãe, seu vovô que lhe ensinou. Você não vai trazer mais nada do Egito. Você não é meu? Não é propriedade peculiar? É, sim, senhor. Então eu vou fazer de você um buraco. Porque eu vou escavar sua história, eu vou escavar seu coração, eu vou escavar sua alma, e não vai ficar nada que não seja meu nesse terreno. E nem seu. Essas árvores que você até rega, você tem que arrancar pela raiz. Sem anestesia. Tranquilo? Mas por quê? Mas porque, filho, eu preciso fazer de você uma construção minha. Eu não quero terreno. Eu não sou um homem que só apenas vou comprando lotes. Eu tenho projetos para você, eu tenho sonhos para você. Você é um projeto meu. E você não pode ser a pessoa que eu quero que você seja, se você não permitir eu entrar e limpar tudo que não pode estar mais aí. Os seus deuses, eu quero massacrá-los e colocar em cima da caçamba e levá-los tudo para as trevas, que é o local deles. E na sua vida vai raiar a luz da verdade. A verdade vai reinar na sua vida, entendeu? Mas se entendi, sim, senhor. Posso continuar a trabalhar com você? Aí nessa hora, alguns param o processo, fecham as portas e se tornam um projeto inacabado de Deus. Porque dói, porque fere, porque não é tão bom assim, porque Deus vai começar a tirar coisas que a gente tem por valiosas. Isso aqui eu quero tirar. Aí disse, mas isso aqui eu acredito desde a minha infância. Disse, e daí? Você acreditou na mentira. Mas essa verdade, eu tenho como verdade desde a minha adolescência. Disse, e daí?
Você quer continuar com mentira? Porque quem diz a partir de hoje o que é verdade e o que é mentira sou eu. Você entendeu, filho? Ou você quer fazer os seus bezerrinhos e segui-los? Porque se você quiser continuar construindo os seus bezerrinhos e segui-los, é com você. Você percebe no versículo 5 do capítulo 19 que tem uma partícula adversativa, se. É somente se você quiser dar ouvidos à minha voz, é que eu serei o seu Deus, e você será a minha propriedade peculiar. Se você não quiser dar ouvidos à minha voz, pode continuar com a sua vida, filho, com a sua história, com o seu terreninho baldio, com as suas árvores que você rega todo dia. Pode ficar. Você acha que sou eu que preciso de você? Mesmo? Você acha que eu estou aqui adulando você para ser minha propriedadezinha peculiar? Se você entendeu no final do versículo 5 do capítulo 19, que toda a terra e tudo que há nela é meu. Então não sou eu que preciso de você. Lá vem esse pastor tentar me convencer de novo que eu preciso entregar minha vida a Deus. Eu não estou convencendo ninguém. Porque, na verdade, a linguagem de você entregar, a ideia de você aceitar Jesus, é uma linguagem que a Bíblia nunca nem reconheceu isso. Porque assim, tá bom, vou aceitar esse Jesus aí, tá bom, vai. Você ouviu que mensagem? Você acha mesmo que o Rei de toda a glória vai estar aqui e diz, não, me aceita, por favor, me aceita, como se fosse um negocinho de R$1,99? Você acha mesmo? A verdade dele vem, e as pessoas agora respondem em arrependimento e em profunda angústia, dizendo assim, o senhor pode me aceitar? O senhor pode me aceitar? Aí ele aceita. Porque a minha vida é uma bagunça, a minha vida se tornou um terreno baldio, e eu quero que o Senhor entre e faça a limpeza, e faça de mim um grande edifício para a tua glória. Então o Senhor pode entrar e escavar do jeito que o Senhor quiser, porque agora eu tenho referência de verdade na minha vida. Aí isso acontece, entendeu? Mas essa ideia eu vou aceitar Jesus. Isso é uma linguagem moderna, a Bíblia nunca falou isso. Isso eu acho que é até uma blasfêmia. Alguém aceitar Jesus, isso é uma blasfêmia. Porque na verdade é Ele que nos aceita, miseráveis, pessoas mortas, perdidas, ruins, mas que faz bezerro de ouro. E mesmo assim Ele vem com a sua misericórdia, com a sua graça e diz, eu te dou mais uma chance. Eu te dou mais uma chance. Mas saiba que não é você que me faz parar. Sou eu que te faço parar. Vou tocar num assunto que eu espero que você entenda que é um assunto muito respeitoso. Até mesmo se você não entender que é respeitoso, não tem o menor problema, porque eu só vou ler a Bíblia. Se você dizer assim, Pedro é uma coluna da igreja, a Bíblia vai dizer que Pedro nunca foi, nunca será a coluna da igreja. E se você quiser acompanhar comigo na Bíblia alguns versículos, eu vou te dizer. E eu vou te explicar da seguinte forma. Por que eu vou falar isso? Eu vou te falar isso porque como é que você identifica um Deus? Antes de você abrir sua Bíblia, só presta atenção. Como é que você identifica um Deus? Como é que eu faço um Deus hoje na minha vida? É tudo aquilo que você não pode remover. É tudo aquilo que você não pode tirar. Entende? Assim, esse prédio, em cada pilar desse, tem tubulões de 12 metros de altura, 12 metros de profundidade. Um dia eu fui querer tirar uma dessas vigas, o engenheiro brigou comigo. Só porque eu perguntei. Porque nenhum desses pilares eles podem ser removidos desse prédio, porque senão ele compromete toda a estrutura. Nenhum desses podem ser removidos. A pergunta é, quais pilares da sua vida não podem ser removidos? Se qualquer um desses pilares não estiverem aqui, então é um Deus. Entenderam? Vou dar um exemplo. Essa igreja pode viver sem Cledson? Louvado seja o nome do Senhor. Porque Cledson não é nenhum tipo de pilar nessa igreja. Pode tirar? A igreja continua firme, bonita, feliz, animada? Então é a igreja do Senhor Jesus. Porque eu não sou um pilar de nada. Então pode tirar o Abraão da Bíblia? Pode.
A gente pode tirar o Davi da Bíblia? Pode, eles não são pilares de sustentação. Mas podemos tirar qualquer personagem da Bíblia? Se eu posso tirar qualquer personagem da Bíblia, menos Cristo? Todos? Que texto você usaria? Aí você precisa saber da verdade para confirmar isso que eu estou dizendo. Eu vou te dar uma sugestão de um. Lá em Romanos diz assim, Deus pegou todo mundo da história e chamou todo mundo de perdidos, ruins, inúteis, e não há um justo sequer. Romanos capítulo 3, Paulo diz assim, Deus encerrou todo mundo na desobediência, e não há um sequer que seja justo diante do Senhor. Então, se não há um sequer que seja justo diante do Senhor, qual personagem bíblico pode se apresentar diante dele com justiça própria? Absolutamente nenhum. Por quê? Porque ele teve que usar de misericórdia para com todos. Porque se tivesse um que fosse justo, ele não precisaria do sangue de Jesus. Como todos pecaram e carecem da glória do Senhor, todos eles podem ser removidos da Bíblia. Todos. O que não pode ser removido da Bíblia é o que eles disseram. Mas eles podem. O que eles professaram, o que eles apontaram, o que eles profetizaram, isso não pode ser removido da Bíblia. O personagem pode. Vou dar um exemplo para você. Vamos citar o Pedro, por exemplo. Se você quiser abrir sua Bíblia, se não, se der para os meninos projetarem aqui. Mateus capítulo 16, versículo 23. Mateus 16, verso 23. O Senhor chama o Pedro de pedra de tropeço. Antes disso, eu acho o Senhor muito gentil, assim, ele tem muito cuidado de não magoar as pessoas, ele chamou Pedro de Satanás. Mateus 16, 23, ele disse, arreda capeta, porque você não cogita das coisas de Deus. Você cogita das coisas dos homens. Ele está falando para Pedro, o pregador do Pentecostes. Ele está falando para aquele que para muitos de nós aprendemos que ele é o pai da igreja. Que sobre ele está fundamentada a igreja. Não. O que está fundamentado a igreja é o que Pedro falou. O que foi que o Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículos anteriores a esse foi o que Pedro falou. Aí Jesus disse assim, isso Pedro, aí agora, isso que você acabou de falar, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito do Senhor. E sobre isso que você acabou de falar, eu vou estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Aí depois o Senhor está dizendo, mas eu vou sofrer, eu vou morrer. Aí Pedro disse assim, opa, peraí, o Senhor não vai sofrer, o Senhor não vai morrer. Aí disse, capeta. Entendeu? Então, se Pedro fosse a pedra a qual a igreja estaria estabelecida sobre ela, ele não poderia ouvir que tu és pedra de tropeço, Pedro. Porque que contradição tem na sua Bíblia para você não acreditar nisso? Porque um homem que é pedra onde a igreja será edificada, ele não pode ser chamado em versículos e posteriores de pedra de tropeço, irmãos. Ou Jesus é bipolar? Ele falou alguma coisa e voltou atrás. É sobre ele. As escavações vão dar até na rocha. E sobre essa rocha chamada Jesus de Nazaré, nós colocaremos os nossos pés e viveremos para a glória de Deus, o nosso Pai. Não mais em qualquer outra rocha, não mais em qualquer outro nome, não mais em qualquer outro local. Todas as escavações vão chegar na rocha chamada Jesus, o Filho do Deus vivo. Aí, meu amigo, as portas do inferno se preparem, porque elas não vão prevalecer sobre o poder da igreja. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Você sabia que Pedro era chamado de Cefas? Aliás, antes era Cefas. E Cefas significa pedra. Pedro. No caso, o Senhor o chama de Cefas. E Gálatas 2, 11.
quando Paulo está falando à igreja, ele diz, escuta gente, se o Pedro aparecer por aqui, não escutem este homem, porque o Pedro se perdeu, porque o Pedro se tornou repreensível. Como um homem que não pode ser removido da Bíblia, ele é registrado como alguém repreensível. E o Paulo está falando do Pedro, do pregador do Pentecostes, dizendo, se o Pedro aparecer aqui, não escute-o, porque ele se tornou repreensível. Por que, Paulo? Porque o que ele fala agora não tem nada a ver com a verdade. Então, o que pode ser removido é qualquer nome. O que não pode ser removido é a verdade. Se qualquer pessoa amada, querida por nós, começar a falar o que não é verdade, essa pessoa se torna repreensível. Por mais que seja pai, avô, tio, mamãe, eu talvez tenha crescido os meus fundamentos parecido com alguns de vocês, acreditando que algumas coisas eram verdades, mas não são. O processo de escavação do Senhor na minha vida, graças a Deus eu permiti, Ele pela sua graça fez acontecer, e hoje eu sou um homem que entendo o que é a verdade. Mas eu não sou um homem que convenço ninguém dessa verdade. Não é minha responsabilidade. O convencimento é desse, que escreveu esta palavra e disse que qualquer pessoa poderia ser removida aqui, porque só há um nome que não pode ser removido daqui. É o nome que está acima de todo nome. E nesse nome importa que os homens sejam salvos. É o nome de Jesus. E é interessante que o próprio Pedro, 2,4, ele vai dizer, gente, talvez exista alguma confusão sobre o que o Pedro ouviu e com esta igreja, com seus leitores. E o próprio Pedro, na sua primeira carta, 2,4, diz, cheguem-se a Jesus, a pedra que vive. Percebe a diferença? Chegue-se a Jesus, a pedra que vive. Rejeitada pelos homens, é verdade, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós, porém, sois pedras vivas, mas a pedra que vive, que reina, não sou eu, é Jesus de Nazaré. Então o próprio Pedro concorda, Paulo testifica, e Jesus denuncia que não há outro nome, porque senão vai se tornar bezerrinho de ouro. Por fim, veja que agora eu posso viver uma vida de verdade, porque eu tenho que analisar agora quais são os pilares que podem ser removidos da minha vida. Eu posso remover qualquer coisa da minha vida e eu continuo de pé, porque eu estou firmado na rocha chamada Jesus. Entendeu? Então agora, mas assim, se tirar a sua saúde, você continua de pé? Continua. Porque você não pode tornar a sua saúde um Deus. Toca na sua saúde para ver o desespero. Toca no seu corpinho para ver o desespero. E essa angústia pelas medidas? E essas crises por dinheiro? E o medo de perder o que tem? Porque grana é o Deus do mundo da época. Do século se chama Mamon. Tanto é, meus irmãos, que este mundo que está sendo construído a uma só mentalidade, com tolerância, com todo mundo dando as mãos, é o mundo que o Apocalipse diz, no final, todo mundo vai receber uma só marquinha. E todo mundo que é um só grupo, um só povo, vai receber a mesma marquinha, e com esta marquinha vai comprar e vai vender. Porque quem não tem essa marquinha nem compra e nem vende. Então qual é o toque de caixa do mundo? Venda, grana, dinheiro. Raiz de todos os males, dinheiro, grana. Viva por ganhar dinheiro. Fique angustiado quando você perde alguma coisa. Fique depressivo quando você perde alguma coisa. Ou você fique muito depressivo quando você não tem aquilo que você quer ter. Faça do seu status, a sua posição, sua carteira, sua conta bancária, os seus bens, as suas posses, o seu dinheiro. Então, lógico que com essa mensagem,
Eu sei que os pilares são estremecidos em tempo de crise. Então, quando os pilares são estremecidos em tempo de crise, eu vou entender que eu vou morrer. Porque a única coisa que me sustenta é dinheiro. E eu perdi dinheiro, o que será de mim? Escombros, porque eu não tenho mais vida, e dou tiro no ouvido. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo, ele não tem problema de ficar doente. Ele quer ficar doente? Não, ele não quer ficar doente. Mas ele sabe que o processo natural da vida é adoecer, envelhecer e morrer. E mesmo sendo cristão, ele não tem crise nesses processos. Mesmo sendo cristão, ele sabe que o mundo pode quebrar, o Brasil pode quebrar. A firma que eu trabalho pode falir. Eu posso ser perseguido e ser demitido. E bendito seja o Senhor quando alguém me perseguir. Porque fala em Mateus capítulo 6, diz: bem-aventurados serão vocês quando vos perseguirem, mentirem a seu respeito e fizerem o terror com você. Eu vos consolarei e te darei uma honra no meu nome. Percebe a diferença daqueles que estão firmados na rocha que é Jesus e não nessas mentirinhas? Dê dízimo e será curado. Dê dízimo e receberá o seu casamento de volta. Dê dízimo, os irmãos, chega desse negócio, chega. Porque eu não vejo isso em lugar nenhum na Bíblia. Se você vê, Deus abençoe, toque para frente, faça seus bezerros e siga-os. Porque a palavra do Senhor não diz isso. Quer ser meu discípulo? Quero, então venha sofrer com a gente. Venha pagar preço por Jesus. Venha sofrer em nome de Cristo. E venha aprender a perder em nome de Jesus e glorificar o seu nome. Porque aqueles que vivem com o Senhor não vivem para ganhar, vivem para doar. Aqueles que vivem o Evangelho, não vivem o Evangelho para receber, vivem o Evangelho para repartir. Esse é o Evangelho de Jesus. Só que ele é contrário à mente humana e os ouvidos modernos. Quantos de vocês não ficam incomodados em ouvir isso? Não sei se você fica, mas eu fico. Porque eu queria que fosse diferente. Mas não é. Por isso que as pás mecânicas celestiais, elas entram assim com muito cuidado e enfia tudo, e sai arrancando tudo, arrancando em todos os pilares que a gente pensava que era de sustentação. Segundo e último, o resultado de termos um único Deus. Agora nós temos uma esperança. Agora a gente tem uma esperança. E esta esperança promove uma paz perfeita. Conta-se uma história de um homem que... Ouvi essa história de um pastor que lutou bravamente contra uma leucemia. Esse pastor lutou de uma forma muito brava contra essa leucemia. E os pastores, colegas, amigos, perguntaram: cara, como é que você aguentava? Como é que você aguenta? A resposta desse pastor é: rapaz, tudo se torna mais fácil quando a gente sabe quem segura a corda. Tudo se torna mais fácil quando a gente sabe nas mãos de quem nós estamos. Tudo se torna tão mais fácil. Isso é esperança, gente. Ainda que figueira não floresça, ainda que eu quebre e não tenha mais gado no curral, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que rios sequem, Deus é a esperança do meu coração. Deus é a fortaleza da minha vida. Isso é quem tem um único Deus. Quem tem outros deuses não tem verdade. Quem tem outros deuses não tem a menor esperança de nada. Pergunte a pessoas que não têm Deus como único, qual é a esperança dela? Pergunte. E se você hoje à noite está aqui e você não tem Deus como único Deus da sua vida, qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança quando você tiver que lidar com a morte? Quando você for morrer, o que você espera? Pergunte se essas pessoas têm esperança. Talvez vai ficar confiando no vovô que orou, no titio que era muito fervoroso. Talvez ele faça uma oração e tire a minha alma de algum lugar. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso é uma árvore que precisa arrancar na sua vida. Porque não tem essa não. O homem responderá por si mesmo. Você quer ser meu povo? Quer ser o terreno com placa propriedade exclusiva do Rei da Glória? Quero. Então é você. É você. Independente de marido, independente de esposa, independente de filho, independente de pais. Você quer.
Ele disse, eu quero. Então abra as portas, que eu entrarei e farei um milagre em você. Agora você vai ter esperança. Colossenses 3:3, o meu texto predileto, e o versículo que eu não tiro os olhos dele. Nós morremos e a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Colossenses 3:3, eu morri e hoje a minha vida está oculta em Deus com Cristo. É pouco? Bom, se você achar que tem mais alguma coisa que vale a pena nesse mundo, a gente trabalha, a gente compra, a gente vende, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que gastar dinheiro. Mas qual é o tesouro mesmo da sua vida? É a esperança que Deus colocou no meu coração, que eu morri. Matei os meus bezerros, matei tudo que eu tinha de valor, deixei o Senhor arrancar todas as colunas de sustentação, tudo mentira. Agora eu tenho a esperança. Eu já morri. A minha vida está com Cristo, oculta em Deus. Quem me pega? O que pode me atingir? Mal olhado, inveja, despacho. O que pode me atingir? Quem vai comprometer aquilo que Deus tem contra mim? Você vai me amaldiçoar e você acha que isso pega? Eu estou com Cristo em Deus. Me pega para você ver. Ninguém me toca. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que quando existe uma plaquinha na frente do terreno dizendo propriedade exclusiva de Deus, ninguém pega. Esse terreno é meu. Essa pessoa é minha. Esse é meu filho. Esta é minha filha. E tudo que acontecer com ela, e tudo que não acontecer com ela, eu assumo, porque é minha. Se você pensa que tragédias que alcançam crentes está errado, é porque você não conhece o único Deus. Porque todos que seguiram a Jesus verdadeiramente, bíblicos, estão aqui, homens que o mundo não era digno de tê-los. Os seus nomes poderiam ser removidos. Mas homens que seguiram a Jesus pela mensagem que carregavam, esses homens morreram de forma trágica. Dos discípulos, o único que não morreu na cruz foi um traidor. Todos foram martirizados. Dos discípulos, o único que não morreu martirizado foi um traidor. O único. Vale a pena pagar o preço quando eu tenho a certeza para onde eu vou, e o que eu tenho, e o que eu jamais posso perder. A esperança no meu Senhor. Venham tempos bons, venham tempos ruins, louvado seja o Senhor. Vamos orar? Há uma história de uma criança, há uma história de uma criança que eu lembro e quero falar no encerramento. Um menino que ele ficou muito nervoso na hora da aula. E aí, infelizmente, ele fez xixi na roupa. Uma criança. E a coleguinha viu o desespero daquela criança e ninguém tinha visto, só ela. Ela pegou a sua garrafa de água e derramou sobre ele. Derramou sobre a criança. E toda aquela galerinha da sala ficou chamando ela de desastrada, de perturbada. Começou a colocar apelidos nela. E esse menino, na hora do intervalo,